Aí, maravilha, gente. Peço Ó, não que tem nome pra todo mundo aqui. desativem os microfones, tá? Mesmo esquema, gente. Eu tô com a tela cheia aqui. Se tiver alguma participação pelo chat, me avisem, tá bom? Tem microfone aberto, desativem, por favor. Vamos lá. Sem dar interferência aí pra mim. Tem microfone Senhor Yasmin, aberto. senhor Yasmin, seu microfone. Desculpa, senhor. Imagina. Obrigado, gente. Aí. É que pra mim dá uma interferência quando tem outro microfone aberto. Então ficou claro, gente, essa questão? Então o Império Bizantino ele vai perdurar por toda a Idade Média justamente por estar um pouco mais distante dessas rotas dos bárbaros. Então os bárbaros eles vão invadir com mais, digamos assim, frequência o Império Romano do Ocidente, tá bom? Sobre esse tema aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos dar sequência? Professor, Oi. uma pergunta. Pode. Eu sei que não tem nada a ver com a aula, mas é verdade esses negócios que os bárbaros só gostavam de tomar cerveja? Alguma coisa assim? Que eles só viviam em casas de madeira, pedra? Boa pergunta. Legal. Ó, boa sua pergunta. É porque em filme bastante aparece isso. Quem fez essa pergunta? O José, é isso? Me ajudem aí. Otávio, José Otávio. José Otávio, vamos lá. Vamos imaginar, José, que esses bárbaros... Lembra quem estava falando agora há pouco mesmo da Europa, que é uma região fria, uma região gelada? Então, o que acontece? Nas regiões frias, até hoje na Europa, é comum o pessoal tomar bebidas fortes, tá? Para manter a temperatura do corpo, tá? Você pega aí a maioria dos andarilhos aqui no Brasil, por exemplo. Vocês podem perceber que a maioria... Tem microfone aberto, gente. Você pode perceber que tem a maioria dos andarilhos no Brasil tem aquele corotinho que a turma fala, né? Aquela aguardente. Para que serve aquela aguardente na maioria dos casos? Na maioria das vezes não é porque a pessoa... Para dar mais energia. Não é porque a pessoa ela é uma viciada em álcool. Às vezes sim, tá? Tem esse motivo também. O pessoal gosta muito. Senhor, eles bebem mais por isso pra, dar mais energia, né? Pra não cansar tanto. Pra ter mais disposição. Isso, e também para manter, principalmente no frio, para manter a temperatura do corpo. Ô, professor. Tá? Oi. E também, eu tenho duas coisas pra falar. Também era normal você beber cerveja, crianças bebiam, porque... Era uma forma de se alimentar. Ninguém sabia que era uma bebida que consumir demais fazia você prejudicava a sua saúde. E também a forma que a cerveja foi criada foi uma forma totalmente acidental, que provavelmente estavam lá, um barril de trigo, choveu e acabou virando um certo líquido que era a cerveja. E Lucas, você falou da tradição. Desculpa estar interrompendo, você falou da tradição da cerveja, né? Porque assim, até hoje tem. Uma vez, eu acho que faz 2 meses que eu fui numa aldeia indígena, e lá as crianças mesmo assim estavam fazendo. Esqueci como é que fala, mas é uma tradição de fumar, do fumo. E eu acho que eu já falei isso, eu acho que foi na aula de geografia. E eu achei muito interessante, eu achei até engraçado, entendeu? Como assim a gente pode pensar. E eu falei dos bárbaros, professores, porque assim, toda vez em filme, assim, ação, essas coisas, eu tava assistindo uma série de dias, tinha um bárbaro, ele sempre tem que ter uma roupa, uma vestimenta de alguma pele de animal, um machado, um capacete com um chifre e um copo de cerveja que seja de madeira. É sempre costume. Exatamente. Por isso que eu queria entender. Então, senhor, pois não. uma pergunta, sobre a cerveja de antigamente, né? Que até as crianças bebiam. A cerveja antigamente não tinha álcool, né? Era só, Tinha álcool, sim. Tinha, não, porque, eu acho que, só foram colocar álcool, mas agora, por causa que, antes eles não sabiam, eu acho. Não, mas assim, o álcool, ele não é que ele
era colocado, e sim que ele já, não que ele já vinha na cerveja, mas sim pelo jeito que acontecia. Eu esqueci o nome da transformação que fazia. A fermentação. A fermentação, muito obrigado. A fermentação, ela fazia com que alguns alimentos como o trigo se transformassem em cerveja. Mas não é que eles colocavam o álcool, porque já vinha, entre aspas, na cerveja feita, mas ninguém sabia. Essa descoberta que tinha álcool e fazia mal para a saúde é bem nova, é bem recente essa descoberta. Sim. Porque toda essa bebida alcoólica, ela é dada a partir da levedura, e a levedura ela vai fermentar. Essa fermentação vai produzir esse teor alcoólico. Hoje, tem microfone aberto aí, gente. Hoje, em algumas bebidas alcoólicas industriais, elas têm aí um procedimento para colocar esse álcool sem passar necessariamente por todo esse processo de fermentação, que senão ia demorar bastante. Senhor, tem algumas que, tipo, é igual como surgiu, né? Tipo, é Sim. bem... É tradição, né? Sim. Mas, tipo, mas já tem algumas marcas, né? Que já são mais avançadas, né? Que não fazem mais isso. Tipo, a Coca-Cola. Os ingredientes da Coca-Cola, tipo, pelo que eu tava vendo ali, né? Que eu tava tomando. É água com gás. Aí coloca... grão de noz de cola, grão macetado de grão de noz de cola, Uhum. aí tem corante, essas coisas aí, pra dar sabor e pra dar a cor pro líquido. Sim. Professor, que nem eu tava falando com meu pai, eu acho que hoje, antes de começar, depois que eu falei com ele que eu tava entrando na aula, Uhum. eu tava conversando com ele que literalmente agora, em todas as comidas, não é que nem antigamente, que antigamente ele tava falando pra mim, Sim. que aqueles danoninhos que nem tem hoje em dia, vinham com pedaços de morango, dessas coisas, e quando eu achava um morangão, era raro. E eu acho engraçado que agora, e tudo tem corante. Você vê um negócio, é corante. Professor, Se hoje em dia, hambúrguer, nuggets, Coca-Cola, tudo. A pior coisa é a cereja. Cereja? Eles colocam corante alimentício em algumas, pô. Algumas são feitas de outras coisas pessoal, e a maioria é feita de chuchu. Aí, tipo, você vai comer, aí, tipo, você sente gosto ruim. Aí você vai lá pra fazenda, né? Tipo, pra qualquer lugar pra conhecer, o cara te dá uma cereja de verdade, você fica impressionado, porque é muito diferente. Aconteceu professor, comigo, eu acho que eu comentei com vocês. Se eu você já comentou. vocês me Sim, avisam. sim. Professor. Você foi lá pro Fê, Nordeste, né, professor? Não, no Aí. Mercadão, de São Paulo. professor, Ah, Aí no Mercadão de São Paulo, o cara, geralmente, o pessoal das bancas de frutas, eles dão uma fruta pra você degustar e tal. E numa dessas, o cara me deu uma cereja. Totalmente diferente da cereja que a gente costuma ver nos bolos de confeito aí. senhor, a cereja, Professor. tipo, que é plantada. É docinha, tipo, tem uma consistência ótima, muito boa. E a outra lá, algumas são amargas, são duras de comer e tem gosto ruim. A que eu experimentei no Mercadão, lembrava um pouco, era um pouquinho azedinha. E tinha uma textura firminha, né? Você comia, mas tinha... Não tem nada a ver com o sabor da bala de cereja que a gente consome. O professor. Não tem nada a ver. Professor, Pois não. então, voltando um pouco para o negócio da cerveja e também quando a gente vê aqueles tipos de cerveja de frutas diferentes, eles meio que fazem o quê? Eles fazem a fermentação, só que em vez de usar água normal, eles fazem tipo, em vez de fazer a fermentação normal com água, eles colocam o líquido que tem da fruta e aí conseguem, tipo, meio que o gosto da fruta na cerveja. Exatamente.
Ô, professor. E aí, Professor, Eu Não. acho isso. não tá atrapalhando. Pois não. Professor. Atrapalhando? Um por vez aí, gente. Vamos lá. Professor, Pois não, pode falar. a Yasmin, Eu ia falar ela isso agora. perguntou assim: Senhor, por que que antigamente as crianças bebiam cerveja e não faziam mal para elas? E agora, se uma criança beber cerveja, passa mal? O que Então. acontece? Interessante a pergunta, interessante. O que vai acontecer? Temos aí um processo de fermentação natural e um processo de fermentação industrial, tá? Há uma aceleração do processo de fermentação dessas grandes indústrias de bebidas, né? o professor. Naquela época, o que acontece, gente? Se a criança passava mal ou não, não era relatado, percebe? Como é hoje. Então, pode ser que naquela época as crianças consumiam determinadas bebidas e passavam mal. Porém, o que acontece? Por falta de documentação historiográfica, a gente não consegue comprovar se aquelas bebidas realmente faziam mal ou se as pessoas consumiam, as crianças consumiam e não era registrado. Professor, Essa aqui, questão. peraí, Lucas. Eu tava pensando aqui. Então, se, por exemplo, tá? Meu pensamento, eu sei que vai ser muito estranho. Mas se, por exemplo, uma criança bebesse, pra eles seria normal ela tá passando mal. Porque é costume, eles bebem a hora que eles querem e não vai passar mal. E se uma criança passar mal, pode ser que o corpo dela não está se adaptando com isso, entendeu? Eu achei. É aí que mora o segredo. Então, por exemplo, se a Posso pessoa falar? consome, a gente está falando, lembra que a gente falou do conhecimento empírico da última aula? Sim. Então, o conhecimento empírico, ele perpassa a experiência. Então, se a criança teve uma experiência de consumir uma bebida alcoólica na época e passou mal, qual vai ser a tendência? Que essa criança não tome mais essa bebida. Percebe? Professor, Pois não. mas eu acho que tem vários fatores diferentes que eu vou falar alguns aqui que eu acho que faziam isso. Primeiro que hoje a gente sabe que a fermentação industrial é diferente do que a fermentação natural. E eu acho que por conta disso poderia fazer mal a mais. Eu não sei, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu acho que pode ser isso. E também por falta, como você falou, por falta de documentação histórica, a gente não sabe se as crianças realmente passavam mal, se colocavam algum tipo de modificação no líquido para poder para a pessoa também não poder passar mal. Não, a gente também não sabe se eles já sabiam disso e a gente tem pouco fato histórico que comprove mesmo tudo isso de beber e não passar mal antigamente, porque só, só de alguns anos pra cá que a gente foi descobrir esse negócio do álcool na cerveja, né? Então Sim. é um pouco difícil de conseguir compreender o que acontecia naquela época. Então, Pode falar. eu acho que antigamente talvez o ser humano podia ser mais resistente ao álcool, por exemplo, era costume, era tradição, e talvez as crianças, como já eram desde pequeno, não faziam tantos efeitos como hoje. Sabe o que é interessante? É uma visão minha, tá, gente? Particular, pegando esse gancho aí do José, né? Vamos embora? Miguel. Pegando esse gancho do Miguel. Interessante essa visão, Miguel. Eu tiro uma experiência por conta desse processo de industrialização hoje. Exemplo. Há 30, 40 anos atrás, era difícil você ouvir falar que uma pessoa estava com câncer, por exemplo. Era difícil você ouvir falar que tal pessoa estava com uma determinada enfermidade. Por quê? Tá? O que eu penso? Que dentro desse processo de industrialização, o pessoal está querendo vender mais. Tá? Eu acho que eu já dei esse exemplo também da galinha para abatimento. Se você pega uma galinha caipira, ela vai ficar pronta mais ou menos para abate em torno de uns 4 a 6 meses, vai.
E hoje, o que as pessoas fazem? O que a indústria faz hoje para vender mais e produzir mais em menos tempo? Coloca um monte de hormônios lá no frango para que o frango possa crescer. Né? Teve um tempo atrás aí que eu fui no mercado e eu vi um frango que parecia um peru. Só hormônio no frango. Então, esses frangos de granja hoje, para grandes empresas, né, para grandes como que é o nome? Frigoríficos, né? Em 45 dias, 30 dias, o frango já está pronto para o abate. Ô, professor, Aí eu pergunto, essa questão dos hormônios, né, nos frangos, essa questão dos corantes, o próprio micro-ondas, até alguns anos atrás, ele ajudava a aumentar aí a proporção, o percentual de determinadas enfermidades. Então, o que acontece? Eu acho que esse processo de industrialização, tá, ele está relacionado a algumas enfermidades que até alguns anos atrás não existiam. Né? E o que acontece? O pessoal está querendo vender, o pessoal está querendo produzir, vai usar, né, agrotóxicos, vai usar corantes, enfim. Hoje tem pessoas que são alérgicas a qualquer tipo de corante industrial. Que nem na manga, né? Como? Que nem na manga, por exemplo, eles colocam um monte de substâncias pra manga madurar mais rápido e acaba que isso acaba fazendo mal. Senhores, parem de acabar com a minha infância, eu adoro manga. Quando tem manga, eu chupo o dia inteiro. Agora, Eu sinto em dizer, mas já é 9 horas. Gente, passa muito rápido. ô professor, Oi. é tipo quando você tá bebendo um suquinho, só que aí o suco já tá acabando, já não tem mais na jarra, e aí você só tem um pouquinho assim de suco, aí você pega a água e esparrama assim pelo copo, achando que vai ficar com gosto. Nossa. Ô, professor. Fica diferente, né, o gosto. Professor. Pode falar, Luiz. Então, sobre os créditos. Eu tô com o meu microfone ligado, consegui consertar ele, mas a minha câmera não. A minha câmera eu não consegui arrumar. Tanto é que a minha imagem nem tá aparecendo. Tem algum problema? Não, o senhor tem celular? Tem, mas tá descarregado. É só clicar pelo celular, aí resolve o problema. Ô, Luiz, É pena que o meu celular tá descarregado. Que pena, hein, Luiz? Que pena, hein? Sei, hein, Luiz, sei. É sério, meu professor, celular fala tá que nem o descarregado. professor de ciências. Que pena. Pessoal, eu vou encerrar então a gravação. Vou ficar com os Senhor. senhores aqui na... Senhor. O Pedro falou que ele não vai conseguir puxar porque ele piorou do Pedro. estado de posso saúde dele. puxar? Quem, Posso puxar? Que pena. quem Posso pode puxar? puxar? Posso puxar? professor. Ai, por favor. Eu. Tem alguém que nunca puxou os créditos? Vamos dar a oportunidade para essas pessoas que nunca puxaram. Pode ser, gente? O Lucas nunca puxou. Nunca? Eu acho que o Pedro tá dando desculpa pra não fazer, hein? Senhor, Deixa eu Não, não é desculpa. Não é desculpa. Pois Eu nunca puxei. puxar os créditos porque Yasmin, deixa o Lucas puxar o crédito. Você já, ele queria puxar faz tempo. Ele falou pra mim que ele queria puxar. eu não vou poder fazer os créditos, senhor. Porque ontem aqui no Porto Sorocaba teve um passeio no batalhão, do 7º Batalhão da Polícia. Aí eu acabei passando mal e não vou. E eu também hoje caiu meu dente, daí minha mãe disse que ela tá com medo de eu passar meio da hemorragia. Não, realmente. Se tá com o dente assim, é perigoso da hemorragia mesmo. É bom não forçar. Então quem puder participar, boa coisa é. Quem não puder, por força maior. Eu vou Professor. participar porque eu tô muito animado. Ô, professor, Oi, professor, oi. o senhor José Victor disse que ele quer mostrar um desenho dele. Pode mostrar, seu José. Mostra aí pra gente. Tem um pessoal aqui que desenha Tá bom, demais. vou mostrar Se pra desenhar vocês. o que vocês sabem desenhar aí, eu estaria feito já. Que é. Calma aí, deixa eu tirar o negócio. Professor, você falou de desenhar, né? Tem umas meninas na minha sala
que teve um concurso do Cruzeirinho, sabe? No desenho. Nossa senhora, meu desenho perto delas eu me senti humilhado. Um monte, não, era um planeta, um aluno, uma caneta, um professor e um livro pode mudar o mundo. Eu fiz 2 canetas, um livro, simbolizando um caderno, um planeta e um professor. Legal. Aí elas fizeram um aluno com um professor dentro da terra, um monte de livro, eu fiquei, nossa. Professor, Pois não. Sim, aqui o posso desenho. mostrar meu desenho? Nossa, que legal, seu José. Nossa. Nossa, lindão. Exército Brasileiro. Legal, mano. Muito legal. Senhor, Pois não. posso mostrar um desenho que eu fiz pra aula de artes? Claro, mostra Ai, aí, senhor, gente. eu posso Professor, não deixa a Lara mostrar os desenhos, ela vai ficar humilhando todo mundo. Nossa, Lara, que bonito. Legal. Professor, então eu Muito vou bem, puxar os muito créditos. bem desenhado. Senhor, Você vai eu posso puxar os puxar créditos crédito? então? Pode ser, gente? Obrigada. Posso? Oi, José. Eu posso puxar os créditos? E aí, tá entre vocês aí, o Lucas e o José. Conversem aí. Pode ir, Lucas. Não, pode ir. Gente, vou encerrar a gravação. Aí já vou salvar no YouTube e já Pera aí, compartilho no grupo, tá bom? eu tenho uma técnica me Obrigado lembra. pela aula de hoje, viu? Forte abraço, fique com Deus, uma ótima semana. Dúvidas, sugestões, indagações, compartilhe conosco no grupo. Dunite, Beijo no coração de todos. salamingue, o sorvete